Boa tarde, criançada. E aí, como é que vocês estão? Na aula de hoje, nós estaremos trabalhando a água e os alimentos, certo? As fontes de nutrientes. Antes disso, procura um local apropriado, pede a ajuda do papai e da mamãe. Lembra de estar se protegendo aí, ok? E vamos lá para a nossa aula de hoje. Vocês sabem o porquê de termos que ingerir no mínimo 2 litros de água? Por que a gente deve ter uma alimentação balanceada? Que a gente vai estar trabalhando aqui. Importante que vocês saibam que quando a gente analisa a nossa composição química, a gente vai estar encontrando vários tipos de fontes de nutrientes a qual a gente necessita. Lipídios, proteínas, carboidratos, ok? Mas o que estar mais visível é a quantidade de água. Tia Nayara, mas por que essa quantidade de água tão grande? Ela ser até maior que os fontes de nutrientes? Porque ela desenvolve um papel maior. Que papel é esse? Aqui nós vamos ver que vão ser alguns papéis desenvolvidos por ela, como por exemplo, manter a nossa temperatura. Toda vez que ela notar que tem alguma coisa incorreta no nosso corpo, ela vai fazer a gente suar para que a nossa temperatura ela esteja aí mantida. Além da temperatura, a água ela vai estar enviando para o nosso sangue substâncias necessárias para que a gente possa se manter bem, saudável. Além dessas duas, o que vai acontecer? A água, através da nossa urina, ela vai estar liberando tudo que for tóxico, tudo que for não necessário ao nosso corpo. Essas três formas, vocês notem que tudo a água vai estar participando. Então, olha a necessidade que a gente tem de ingerir água aí. Se você não estiver ingerindo no mínimo 2 litros de água, que é o necessário para você estar fazendo essas atividades e não ficar desidratado, como é que vai acontecer? Como é que vai dar certo? Então, ingerir no mínimo 2 litros de água. Notem que um homem adulto, ele tem, em média, 65% de água. Porém, nós estaremos liberando. Então, você tem que repor. As mulheres têm, em base, 60% de água. Então, também necessitam estar mantendo. Tudo que a gente perde, a gente também vai ter que estar encontrando, a gente vai ter que estar buscando, ok? Muitas pesquisas elas já foram feitas comprovando que o ser humano ele consegue ficar por dia, consegue ficar por semanas e até meses, né? Dependendo aí da pessoa, sem se alimentar. Porém, sem ingerir água, a gente não consegue passar de semanas. A necessidade é tão imensa de estarmos ingerindo essa água por conta disso. Pessoas mais velhos, adultos, né, como os pais de vocês, eles sabem a necessidade que eles têm de estar tomando água. O nosso corpo ele já começa a dar sinais que não está funcionando bem. Se a gente não ingerir essa quantidade necessária de água que a gente tem. Estaremos dando continuidade também agora às fontes de nutrientes. Vocês vão ver que esses nutrientes eles têm uma participação no nosso corpo diferente. Por exemplo, alguns vão estar nos dando energia e o outro eles vão estar nos dando essa parte estrutural do nosso corpo, certo? O energético, por vez, ele vai estar trabalhando aí na obtenção de energia para que as nossas células elas consigam estar trabalhando. O exemplo são os carboidratos, os açúcares, né? Já o estrutural, ele vai estar trabalhando aí para constituir alguns dos nossos tecidos e células, são os exemplos das proteínas. Aqui, o nosso corpo ele vai estar trabalhando sempre em busca de energéticos, para que a gente possa estar se mantendo. Foi o exemplo que eu dei no início, certo? Dos carboidratos. Porém, não vai ser o único. Por exemplo, os lipídios em suas moléculas, eles conseguem armazenar tudo que for excesso. Então, a gente vai estar trabalhando com os carboidratos e com os lipídios para que a gente possa obter energia.
um para ser utilizado de momento e o outro para tudo que for excesso, ele vai estar subtraindo para que a gente possa utilizar se algum dia a gente precisar. Por exemplo, se eu estiver fazendo regime ou for passar por um tipo de alguma cirurgia que a gente não possa estar se alimentando, então ele vai utilizar este tipo de excesso, ok? Outro grupo que a gente também precisa são das vitaminas, elas vão estar trabalhando como reguladores do nosso organismo. Então, a necessidade que a gente tem de estar tendo uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Todo nutriente ele vai estar ali mantendo um determinado trabalho, um determinado serviço, digamos assim. Então, se eu deixei me alimentar de um determinado tipo de lipídio, proteínas, então o que vai acontecer? Vai cair, alguma parte ali do nosso organismo vai deixar de estar trabalhando como deve ser. Lembrar que a gente vai estar liberando muita água, certo? A gente vai estar precisando ingerir muita água também, porque a gente libera muitas coisas. A água ela vai estar ali trabalhando no nosso corpo com vários tipos de atuantes. Então, a necessidade tanto de alimentação saudável, equilibrada, como ter ingerir essa água. Lembrando que a gente não é capaz de gerar nenhum destes nutrientes, então a gente tem que ingerir. Nosso corpo ele não gera, ele tem que ingerir. Então, aí você na sua casa, você vai ter que estar buscando sempre, você, os seus pais, familiares, conhecidos, esse equilíbrio. Alimentação saudável, tá ingerindo essa quantidade de água, que no mínimo são de 2 litros, certo? A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Os próximos conteúdos a gente continua nesse trabalho, a gente vai falar mais a fundo sobre este e outros assuntos. Até a próxima aula.